Nos comunicar é uma habilidade. Já a gente se comunicar bem e de forma conectada e empática é quase uma arte. O vídeo de hoje é sobre como ter conversas mais conectadas. Oi gente, e aí como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como ter conversas mais conectadas. Se tu é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e aqui eu falo sobre conexão, sobre autocompaixão e sobre relações saudáveis. Esse vídeo tem o objetivo de te ajudar a ter conversas mais conectadas, conversas que possam fazer valer mais a tua voz, mas que beneficiem a relação e que sejam conversas mais estruturadoras, né? Conversas que contribuam e que cuidem da relação. Muitas vezes algumas pessoas têm até medo de ter conversas mais sérias assim, porque não têm habilidades para conversar. E realmente, poder conversar, poder se comunicar bem é uma habilidade social, né? E ela pode se tornar uma competência social. O que é isso, né? Uma coisa é a gente ler um livro sobre como andar de bicicleta. Outra coisa é a gente saber andar de bicicleta. Outra coisa bem diferente é a gente andar muito bem, fazer várias manobras e ficar ali andando sem mão, né? E andar em uma rodinha só. Então, competência é a gente ser realmente muito bom e ter habilidades, né? Mais habilidades para conversar e se comunicar. A habilidade é a gente saber fazer bem, né? Isso nem todo mundo sabe. Ter conversas profundas e conectadas é uma habilidade sim para a gente aprender, porque isso beneficia demais os nossos relacionamentos. Então o vídeo de hoje vai falar sobre alguns aspectos que nos ajudam aí na hora de ter conversas mais conectadas. A gente vai dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte é sobre a nossa hora de falar. O que pode ser importante na hora que a gente vai falar? E a outra parte é sobre como ouvir. O que é importante na hora da gente ouvir o outro. Então, na hora de falar, alguns aspectos que são importantes. Preste atenção no que tu tá falando, te ouça, tente selecionar as tuas palavras, tente ali prestar atenção plena no jeito que tu tá falando, no quanto tu tá falando. É muito comum algumas pessoas saírem falando, ali estão se aliviando, né? Falar às vezes pode ser muito bom se a pessoa não sente ali desconforto, né? Então, preste atenção no que tu tá falando, de que forma tu tá falando, quais são as palavras que tu tá escolhendo usar. Em segundo lugar, faça boas perguntas, perguntas dentro do contexto, perguntas que tenham sentido, perguntas que estejam mostrando teu interesse, que mostram que tu tá conectado, que tu te importa, perguntas que tenham ali a ver com aquela conversa, né? Então, perguntar e fazer boas perguntas é fundamental. Aqui vai uma dica importante que é a gente poder entender e avaliar se a gente faz perguntas abertas ou perguntas fechadas. Qual que é a diferença? As perguntas fechadas, elas interrompem a conversa, né? São perguntas de sim ou não. Em geral, tu tá gostando do teu trabalho? Sim. Como está sendo o teu trabalho? Aí uma pergunta aberta. A pergunta aberta, ela gera mais conexão, né? E ela faz com que a gente flua mais na conversa. Então, presta atenção se as tuas perguntas são perguntas abertas ou perguntas fechadas, mas de qualquer forma, né? Faça perguntas ao outro, questione, se mostre interessado, né? Isso faz com que a conversa possa ir entrando num nível ali de profundidade maior. Um outro ponto importante na hora de falar é exercitar o conforto no silêncio. Então, a gente não precisa ter uma hiperdemanda de ter que preencher o silêncio com qualquer coisa que sai na nossa cabeça, né? Então, poder ter conforto no silêncio, poder ter calma. Às vezes a pessoa tá esperando, tá processando ali, tá pensando no melhor jeito de responder. Ter calma e um ritmo de conversa suave também é importante, né? A gente não precisa estar sempre num ritmo de conversa super animado, super excitado ou divertido. Às vezes é uma conversa importante, é uma conversa que vai ser feita com calma, né? Uma conversa mais tranquila, uma conversa onde a gente vai ouvir e vai falar com calma, com tempo. Então, o silêncio faz muito parte disso. Às vezes a gente vai estar refletindo sobre algo que o outro falou, às vezes a gente vai estar esperando o outro dar algum feedback. Então,
Avalia o quanto que tu tem de conforto no silêncio, porque isso é muito importante, isso vai entregar aí o quão maduro ou não emocionalmente tu é, né? Porque tá confortável no silêncio é uma habilidade. Tem uma frase aí da internet que fala, né, que às vezes a intimidade, ela é denunciada pelo quanto que a gente se sente confortável no silêncio com uma outra pessoa. E às vezes, se a gente não se sente confortável no silêncio com aquela companhia, isso fala da qualidade da nossa relação, fala do quanto que tá ali seguro ou fortalecido o vínculo com aquela outra pessoa, né? E é importante também a gente não ter a demanda ou a responsabilidade de ter que estar entretendo o outro, né? Fazendo perguntas muito divertidas, muito elaboradas. Não, às vezes a gente vai estar com transparência ali, tendo uma conversa. A conversa é feita pelas duas pessoas que estão ali, né? Então, conforto no silêncio é fundamental. Então, não falar demais, às vezes a gente transforma, algumas pessoas podem transformar uma conversa que é de 2 ou mais pessoas num monólogo, né? Não faça isso, assim, fale, espere o outro falar, pergunte, né? A palavra tem que circular, porque senão fica muito cansativo, fica quase que uma hierarquia diferente, né? Onde só um quer falar e só um quer ser ouvido e os outros são plateia para aquilo ali. Essa não é uma conversa conectada, isso é um monólogo, então fale ali numa quantidade também ok, né? Não fale demais também, não fique mudo ali, né? Participe, faça com que a conversa flua. E em último lugar, dentro dessa nossa primeira parte, tenha calma e deguste o que você diz, né? Às vezes, quando a gente fala demais, a gente não tá dando um peso para aquilo ali que a gente fala. Então a gente fica jogando palavras ao vento. Tem uma música da Paula Toller que fala assim que ela falava tantas palavras que agora as pobres tentam se salvar, né? Porque é tanta palavra perdida que nenhuma tem peso, as coitadas elas têm que estar lá tentando salvar suas vidas. Então, a gente poder selecionar o que diz também é a gente ter firmeza para que quando a gente abra a boca, as outras pessoas queiram ouvir, queiram saber. Se a gente é aquela pessoa que tá aí falando, daqui a pouco os outros não vão dar mais crédito, não vão dar ouvidos, né? Porque a argumentação precisa ter também lógica, coerência. A gente precisa ter ali, a gente precisa estar junto na hora da conversa, não é só falar. E algumas pessoas são tão prolixas que elas às vezes deixam o outro num estado até de desconexão, né? Porque aquela pessoa tá só falando para se aliviar, tá só jogando palavras ao vento, jogando conversa ali, que a outra pessoa não consegue se conectar, né? A gente quase que fica zonzo, assim, com tanto que a outra pessoa fala. Isso não é uma conversa conectada, né? Uma conversa conectada, ela é degustada, por mais que às vezes sim, vai ter um ritmo legal, vai ser divertida, outras vezes vai ser mais séria, né? Mas enfim, poder degustar o que a gente fala é um último aspecto importante da hora de falar. E agora a segunda parte do nosso vídeo, que é sobre a hora de ouvir. Então, algumas estratégias aqui. Escute com atenção o que o outro está dizendo, né? A gente tem muito hábito do celular, é uma coisa aí transversal, né, da nossa geração, desse momento de vida. Então, deixar o celular de lado, ou se for pegar o celular, é legal poder pedir licença, ou avisar a pessoa, olha, eu preciso ver tal coisa, eu vou fazer isso, né, pra gente poder dar atenção ao que o outro tá falando. É muito ruim se a pessoa é mais sensível à rejeição, ela vai sentir, né, então é importante a gente poder estar ali com atenção plena, a gente ouvir de verdade, a gente acompanhar o raciocínio, porque se a gente tiver dificuldade de conectar, é um sinal também importante daquela conversa, né? Olha, eu não tô conseguindo ouvir, não tô conseguindo entender o que tu tá me dizendo, eu tô me sentindo distante de ti, o que será que tá acontecendo aqui, né? Porque é importante que a gente possa tentar se conectar, né? A gente tentar ouvir é um aspecto fundamental de uma conversa conectada. Um outro ponto na hora de ouvir é a gente interromper só quando for essencial, quando a gente se perdeu ali pela conversa, quando a gente realmente não tá entendendo o que o outro tá falando, quando a gente estiver desconectando mais do que conectando. Então, não interromper toda hora o outro. Tem uma coisa assim que é muito chata, que sinaliza assim, parece sinalizar uma conexão, mas na verdade sinaliza uma ansiedade da pessoa que tá ali ouvindo, que é terminar as frases do outro. Não façam isso, assim, deixa a pessoa terminar, né? Deixa ela concluir. Às vezes a gente
Tá, tudo bem se vai falar junto, se quer terminar eventualmente a frase do outro, mas é importante a gente, quando ouvir de coração aberto, né? Deixar a pessoa ter início, meio e fim daquilo que ela tá falando, até porque a conversa ela vai ali indo para um caminho ela tem uma vida própria, né? Então é importante a gente interromper somente quando for necessário, mas se for necessário, não deixem de interromper. Se vocês se perderam, se não entenderam mais, tem pessoas que falam assim, o vizinho da minha tia, da minha prima, do sobrinho, da fulana, foi lá na minha casa, já se perdeu, pergunta, né, pra pessoa, interrompe só pra mostrar que tu tá ali junto, pra que tu, né, se caso não fez sentido alguma parte, porque isso é importante também, a gente poder tá junto ali no raciocínio do outro. Um outro ponto é poder esclarecer o que tu entendeu, poder dividir com o outro aquilo que tu tá entendendo da conversa, aquilo que ele tá dividindo contigo, né? Poder fazer alguns mini resumos. E claro que se tu não entendeu alguma coisa, né, poder perguntar para o outro, poder te certificar se tu entendeu corretamente ou não, isso é uma parte que a gente chama de feedback da conversa. Uma outra estratégia é poder pensar sobre o que o outro está dividindo contigo, poder refletir sobre aquilo que a pessoa está colocando, realmente trazer para o teu mundo interno, avaliar aquilo dali, dividir de volta, tendo pensado, não sendo coisas ali superficiais da boca para fora, né? Mas realmente pensar, realmente refletir sobre aquelas contribuições ou para aquele compartilhar do outro. Um outro aspecto importante é se abrir para os caminhos que o outro está te mostrando, é poder ter disponibilidade emocional, aquilo que o outro está vivendo, né? Realmente ter uma postura de empatia, de conexão, de disponibilidade emocional. E o último aspecto importante da hora de ouvir é fazer mini resumos. Então a pessoa te falou uma história, te contou, ao invés de só ali responder com meias palavras, poder colocar nas tuas palavras o que tu entendeu, né? Então, por exemplo, poder dizer, desde que tu se mudou as coisas têm sido complicadas para ti, ou que bom saber que tu tá gostando desse novo trabalho, que tu tá se dando bem com a tua nova coordenadora, que legal, eu lembro lá do outro trabalho que tu tinha, como era difícil. Então poder colocar elementos que realmente sejam úteis, né, que realmente tenham sentido, isso vai fazer com que a pessoa se sinta ou tenha mais chance de se sentir entendida, compreendida, validada. Conversar e se comunicar é uma aventura que não acontece solo, né? A conversa é um voo em dupla. Então, eu espero que tu possa ser um bom ouvinte, mas que tu também crie espaços para poder falar, para poder comunicar, que tu possa avaliar nas tuas relações e nas tuas conversas se essa linha, se essa via é uma via de mão dupla, se existe espaço para que tu fale e que também tu escute, né? Ou se tu tá daqui a pouco se relacionando com pessoas que só elas falam, isso não é legal também. Então, ver o que dá para fazer nesse sentido, buscar relações onde tu possa ser ouvida, que tu possa conversar também, que tu possa dividir os teus pontos de vista e a tua vida. Isso é tão importante, né? Essas conversas realmente conectadas, elas cuidam da nossa relação e elas são conversas transformadoras, né? É tão importante assim poder sair de uma boa conversa com o coração cheio de esperança, com leveza, né? Poder sair ali se sentindo compreendida é uma das sensações assim que são realmente especiais da nossa vida. Eu desejo que tu possa viver isso, eu desejo que as tuas conversas sejam conectadas, profundas, valiosas, que te deem essa sensação de pertencimento, de empatia, de compreensão. E muito obrigada por todas as conversas que a gente já teve aqui, né, através dos comentários, através de feedbacks que eu recebo. Muito obrigada pela tua companhia aqui. E se tu ficou até o final desse vídeo, eu tenho um convite especial para ti. Eu tenho um curso que se chama Palavras que Conectam. Ele é um pouco de tudo isso que a gente falou nesse vídeo. Ele traz recursos e estratégias para que tu tenha uma construção de uma comunicação mais conectada, mais assertiva. Então, se tu quiser aprender mais, se quiser aprender comigo, vai ser uma honra para mim te ter como aluna ou aluno. O link do curso está aqui na descrição, então eu te espero. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se tu não for inscrito ainda no canal, fica o convite para que tu possa te inscrever, deixar um like nesse vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade.